Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esta apresentação. É uma alegria poder compartilhar com vocês os conhecimentos que foram obtidos pelo desenvolvimento deste trabalho. Inicialmente, quero me apresentar. Eu sou a professora Suelen Aparecida Felicete. Sou, além de professora, estudante de doutorado da área de Ensino de Ciências e Educação Matemática pela Universidade Estadual de Londrina. O trabalho que eu trouxe hoje para apresentar é intitulado O Professor de Ciências e os Modelos de Formação, Percepções Iniciais a partir da pós-graduação. Este trabalho é de minha autoria, juntamente aos professores Danley, Álvaro e Irineia. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma introdução, e esta introdução parte do pressuposto de que a formação, tanto inicial quanto em serviço, é imprescindível a constituição dos professores em suas profissões, para que eles façam a mediação dos conhecimentos de uma maneira que seja eficiente. Esses processos formativos, sejam eles inicial ou em serviço, acontecem conforme algumas perspectivas, que são baseadas em concepções adotadas pelas instituições de formação. E dentre estas possíveis perspectivas, eu destaco, conforme Pérez Gomes, 2001, a técnico-academicista e a reflexiva. Tá? Pensando que essas perspectivas, de fato, norteiam os processos de formação docente, a pergunta que deu origem a este trabalho foi a seguinte: essas perspectivas de formação são perceptíveis nos discursos dos professores acerca de ciência, conhecimento científico, currículo, ensino e aprendizagem em ciências e papel dos professores? Pensando em responder a esta pergunta, o objetivo foi analisar se as referidas perspectivas são evidenciadas nos discursos, nos registros dos professores acerca destes referidos assuntos, ou seja, acerca do ensino de ciências, do conhecimento científico, do papel do professor e do currículo. Tá? Como que a gente fez? A gente contou com a participação de 5 professores, estudantes de pós-graduação em nível de mestrado profissional da área de ensino de ciências e matemática, também de uma instituição pública do estado do Paraná. Bom, mas qual foi a fundamentação teórica que, de fato, embasou o desenvolvimento desse trabalho? Primeiramente, com relação aos conhecimentos necessários aos professores de ciências, eu gostaria de ressaltar que estes conhecimentos só são, de fato, necessários porque a gente vive num período de mudança. A sociedade passa constantemente por mudança e estas mudanças chegam à escola, adentram os muros da escola. Então, exigem uma modificação das relações que os professores fazem com o saber pedagógico. Por meio dos processos formativos, os professores conseguem se atualizar diante destas mudanças, assimilando, por exemplo, conhecimentos do conteúdo, de aspectos pedagógicos que se referem à compreensão de determinados temas, também de princípios e estratégias em diferentes áreas do conhecimento, aspectos relacionados ao currículo, aspectos da avaliação, a autoavaliação, enfim. Dentre os conhecimentos necessários, a reflexão deve ser um processo que o professor consiga realizar, seja um hábito do professor refletir a respeito da sua prática. Das perspectivas que norteiam os processos de formação docente, que eu comentei, trazidas por Pérez Gomes, vou falar brevemente, a respeito do que cada uma defende, do que cada uma pressupõe. Primeiro,
Perspectiva técnico-academicista, né, que vai ter a sua origem aí na racionalidade técnica e no academicismo. Então, o que ela vai priorizar? Vai priorizar a aplicação rigorosa de teorias científicas e técnicas, né? Então, para atingir determinado fim é que o conhecimento serve, tá? Então, a intencionalidade é atingir determinado fim, solucionar um problema. Nesse contexto, o professor é um técnico que vai seguir procedimentos. Então, estes procedimentos são colocados com antecedência e não existe aí a flexibilização com relação a eles. Esta perspectiva de caráter técnico vai se relacionar à perspectiva acadêmica no sentido de que a aplicação da técnica vai se fazer mediante a utilização dos conteúdos. A parte acadêmica está mais relacionada a este acúmulo de conhecimento científico que é possível no decorrer do tempo. Então, o professor vai lá e aplica o conhecimento que foi acumulado e consegue chegar a determinado fim. Por isso, técnico academicista. Olhando para esta parte mais acadêmica, o professor não deixa de atuar como um especialista, né, que vai ser avaliado conforme a quantidade de conhecimentos que de fato possuir assimilados, né? Quanto mais conhecimento, melhor. Só que esta perspectiva técnico-academicista encontra algumas limitações, principalmente porque ela traz, muitas vezes de maneira velada, alguns pressupostos de origem política, por exemplo, e estes pressupostos não são ali discutidos ou evidenciados juntamente aos estudantes. E também uma outra limitação é porque esta perspectiva ela impede que o professor tenha de fato esta liberdade de atuar no processo de aprendizagem conforme as situações se apresentarem. Então isso é limitante no sentido de que o processo de ensino-aprendizagem é muitas vezes imprevisível. Aquilo que eu, enquanto professora, programo para fazer, às vezes pode não dar certo devido a vários fatores. Então, a gente precisa ter essa flexibilidade à nossa disposição, para de repente mudar a nossa forma de atuação, tá? E a perspectiva técnico-academicista não dá esta liberdade desta maneira. A perspectiva reflexiva já é diferente. Tá? Ela vem bem ao encontro do que a gente muito discute atualmente, de professor reflexivo, né, que o ensino é uma atividade crítica, porque de fato o ensino é uma atividade crítica. Então o professor precisa ser formado para corresponder a esta atividade crítica, né? E a reflexão vai permitir que seja desta forma. Mas o mais interessante, que chama a nossa atenção, é que esta reflexão é individual. O que significa isso? Significa que eu não consigo, por mais que eu queira, ensinar o pensamento reflexivo aos meus professores. Poxa, mas então por que existe uma perspectiva com esse nome? Porque eu posso orientar que este pensamento reflexivo aconteça. Eu posso estabelecer diálogos, eu posso criar situações educativas, de forma que o professor perceba por ele mesmo que a reflexão é importante. Pela perspectiva reflexiva, o professor vai se tornar aquilo que a gente ouve muito falar, que é o mediador do conhecimento, né? Que vai fazer a ponte entre o conhecimento e a prática pedagógica. Bom, mas vamos a alguns aspectos da metodologia que eu ainda não comentei. Então, foi aplicado o questionário aos 5 professores, né, conforme eu já referi. E o questionário é este que vocês veem aqui nesta tela. As respostas dos professores a este questionário foram analisadas conforme a análise de conteúdo de Bardin. E procurou-se evidenciar nestas respostas, né, depois de delimitadas as devidas unidades de contexto e unidades de registro, as perspectivas apontadas por Pérez Gomes, as quais comentei anteriormente.
Bom, vamos aos resultados e discussões, então. A primeira unidade de contexto, né, foi denominada Noção de Ensino de Ciências e avaliada pela pergunta: o que é ensinar ciências? Percebeu-se nas respostas dos professores que ensinar ciências é transmitir conhecimentos científicos. Então, essa ideia de transmissão está fortemente relacionada com a perspectiva técnico-academicista. Apresentam-se os conhecimentos acabados, né? E estes conhecimentos acabados não são sempre possíveis de serem discutidos, principalmente com relação aos seus aspectos de construção. Foram 3 professores que responderam desta forma. A segunda unidade de registro foi denominada Ensinar é mediar conhecimento científico. Então, a resposta de 2 docentes trouxe esta menção aos papéis de mediadores, né? Ensinar é mediar, não é transmitir, é mediar, o que está fortemente relacionado à perspectiva reflexiva. Já na segunda pergunta, eu questionou o que é aprender ciência, e foi proposta a unidade de contexto 2, que é denominada Noção de Aprendizagem. De acordo com a primeira unidade de registro, a aprendizagem é vista como um desafio que requer o constante estudo e a disposição para aprender. Já que a aprendizagem é vista como um constante estudo, né, que depende da intencionalidade, então a gente pode associar que a estes registros existe a influência da perspectiva reflexiva de aprendizagem. De formação. Na segunda unidade de registro, a aprendizagem foi vista por 3 professores como a apropriação intencional do conhecimento científico. Então, referenciou-se a essa ideia de apropriação mesmo, né, de tomar para si, que denota uma utilidade para o conhecimento científico. Ora, se ela é útil e se existe esta valorização do conhecimento enquanto algo a ser tomado para si, então denota-se uma compreensão técnico-academicista. Com relação ao papel dos professores, né? Qual é o papel dos professores? Percebeu-se que eles se enxergam enquanto transmissores do conhecimento científico, ou seja, a resposta de 2 professores foi colocada nesta unidade de registro, e esta resposta está associada à perspectiva acadêmica e também não deixa de estar relacionado à parte mais técnica, né? Uma vez que este professor transmissor, ele se utiliza de técnicas para cumprir o seu papel em sala de aula. Lembrando que por essa perspectiva, por essa ideia de professor transmissor, o professor atua como um especialista, né, que vai, de fato, ser o responsável por compreender o conhecimento científico e passar este conhecimento de uma maneira acabada aos estudantes. Nas respostas de outros 3 professores, a ideia de professor reflexivo apareceu, né? Então, 3 deles se enxergaram enquanto mediadores reflexivos. E percebe-se uma aproximação destas respostas com a perspectiva reflexiva de formação. A próxima unidade de contexto foi denominada Noção de Ciência e foi avaliada pela pergunta: o que é ciência? A primeira unidade de registro agrupou registros de 2 professores em que a ciência foi vista como uma forma de acumular conhecimento, né? Lembrando sempre que este acúmulo de conhecimento científico é um resultado da perspectiva acadêmica, técnico-academicista, mais direcionada ao acadêmico mesmo. A próxima unidade de registro foi denominada Ciência como meio de compreender o cotidiano, e nesta unidade, 3 professores colocaram a ciência como
uma ferramenta que está a serviço dos sujeitos e que contribui para que aconteça a compreensão da sociedade como um todo, né? Então, por meio destas colocações, interpreta-se uma perspectiva técnico-academicista. A próxima unidade de contexto foi denominada noção de conhecimento científico. E esta unidade foi elaborada por meio da análise da pergunta: o que é conhecimento científico? Foram 3 professores que colocaram que o conhecimento científico é algo comprovado, cujos registros foram agrupados então na unidade de registro 5.1. Então, essa ciência, né, esse conhecimento científico como algo comprovado, reflete sim uma tendência técnico-academicista, porque não considera que existe o caráter provisório das ciências. As verdades que hoje são aceitas, amanhã podem ser refutadas, né? Então, a ciência não pode ser assumida como algo inflexível. O conhecimento científico também foi colocado por 2 professores como sendo algo que está a serviço da sociedade. Por exemplo, no discurso de P4, é compreender aquilo que nos cerca e que é utilizado na sociedade por meio de experiências e fenômenos estudados. Novamente, tem-se a ideia de atender às demandas da sociedade, né, de finalidade para o conhecimento científico. E isso está relacionado a atingir um fim, né, a uma intencionalidade, que é um reflexo da perspectiva de formação técnico-academicista. Quanto às concepções de currículo, né, como deve ser o currículo nos cursos de ciências, foi elaborada a unidade de contexto 6, noção de currículo escolar. A primeira unidade de registro fez menção às colocações de 3 professores de que o currículo deve ser teórico e deve ser prático. Ou seja, além de aprender teoricamente, os estudantes também precisam aprender a como fazer. Também percebe-se menção à questão técnico-academicista nas colocações destes professores. A unidade de registro 6.3 trouxe registro de 2 dos professores de que o currículo tem que ser algo flexível. E esta flexibilidade está associada à imprevisibilidade, que exige uma reflexão constante por parte do docente. O que significa a influência de uma tendência reflexiva de formação. Assim, olhando para todas as unidades de registro e unidades de contexto, percebe-se que não existe um padrão de respostas e que, ora, os professores expressaram respostas mais direcionadas a uma perspectiva formativa, ora, a outra perspectiva. Então, significa o quê? Significa que nenhum deles passou por processos de formação inicial e em serviço que eram voltados unicamente para uma perspectiva ou para outra. E isso também é válido quando se considera que eles podem ter passado por diferentes processos ao longo da vida, estes com perspectivas formativas diferentes. Assim, argumenta-se que os processos de formação de professores se orientem cada vez mais por esta perspectiva reflexiva de ensino, porque ela não exclui as outras perspectivas e porque as necessidades que se impõem à escola exigem que assim seja, né? E também que os professores tenham cada vez mais consciência a respeito de como que eles estão sendo formados, né? Quais são as influências que os processos de formação pelos quais eles passam têm. Somente professores que refletem serão capazes de formar estudantes que também refletem e, portanto, mais habilitados para conviver em sociedade de uma maneira consciente.
Não é fácil, né? Obviamente não é fácil se tornar um profissional reflexivo, mas pode-se assumir que os professores já estão no caminho, né? Porque eles evidenciam em seus discursos essa questão da reflexividade e também de outras tendências. Por último, eu destaco que as perspectivas vão estar sempre em evolução, né? Então, este recorte que eu apresentei é justamente isso, um recorte, tá? E que continua evoluindo com o passar do tempo. Práticas futuras para este trabalho vão ao encontro de implementação de propostas de formação docente na perspectiva reflexiva. Tudo bem? Eu agradeço a todos pela atenção, o trabalho está disponível para leitura. Qualquer dúvida, entre em contato. Um abraço a todos.